Vamos lá, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez, Mestre Kamika na área. Se derrubar é penalidade máxima. E vamos falar hoje sobre a Superliga Mestre Kamika. É uma brincadeira nova, uma invenção maluca que eu tô realizando aí. Mas vem de uma ideia que eu tive. Eu sou muito fã de basquete também, acompanho muito NBA. E por isso eu decidi aplicar lá a ideia de um draft geral para os seguidores do canal. Então esse vídeo aqui é para vocês e essa brincadeira é para vocês que acompanham o canal, especialmente aqueles que acompanham há mais tempo e que querem participar dessa liga nova que eu estou fundando aí. Não é apenas uma liga, eu vou fazer pelo menos 3 ligas, tá? Então vocês que têm interesse em participar, fiquem aí assistindo o vídeo, vejam as regras direitinho e participem, porque vai ser muito divertido, vai ser muito legal poder fazer uma liga exclusiva com 32 times, com jogadores aí dos anos 90 e dos anos 2000 até 2010, tá? Para vocês terem uma ideia, então, que times são esses, mestre, que você está fazendo? De onde é que você puxou essa ideia desses times? Eu peguei nomes de cidades em volta do mundo: Berlim, Bogotá, Lagos, Lima, Nova York, Rio de Janeiro Futebol Clube, Los Angeles. Então, times aí em volta do mundo todo e fiz especialmente para essa liga, peguei esses 32 nomes de cidades aí importantes do mundo e criei logos para essas cidades, né? Então os times estão todos aí, olha que bacana, as logos criadas para cada um, personalizado, tá? Individualizado aí para todos os times que vão participar da brincadeira, certo? Além das logos, é óbvio, eu precisei criar também os uniformes, né? E aí, então, um espetáculo à parte, cada um tem 3 uniformes, uniforme titular, uniforme reserva e um terceiro uniforme alternativo, além do uniforme de goleiro. Então todos os times, olha aí, o uniforme do Lagos, são bem divertidos, coloquei patrocínios aí, né, das marcas mais famosas e tudo, para simular realmente um campeonato real, como se fosse uma nova repaginada no futebol. Olha aí, os símbolos bacana, as logos e também os uniformes aí, mais ou menos como vão ficar, certo? Então assim, quais são as regras, mestre? Como é que vai funcionar essa Superliga sua aí, tá? A primeira coisa é o seguinte, eu vou fazer um sorteio para definir a ordem das rodadas. Cada rodada, cada presidente de time, né, que vai ser cada um de vocês que está participando, vai ter direito a escolher 3 jogadores, perfeito? Então, com 8 rodadas, serão 24 jogadores até o final. A primeira rodada, o time vai lá e vai escolher um jogador dos anos 90 e 2000 até 2010, 90 a 2010, que tenha atuado nesse período e que tenha overall 90 ou mais. Depois ele vai escolher o jogador na mesma rodada, ele escolhe 3 jogadores, um com 90 ou mais, um com 87 a 89 e um menor que 86. Por que isso vai acontecer, especialmente nas 2 primeiras rodadas? Para que haja um equilíbrio. Porque se o primeiro escolhesse 3, de cara o cara já escolhia lá meio ofensivo, Maradona, atacante, centroavante, Ronaldo, ponta de esquerda, Ronaldinho Gaúcho, aí pronto, já escolheu 3 dos melhores, vai sobrar o que pro resto, né? Então a ideia é que haja um equilíbrio, por isso eu fiz dessa forma. Aí você fala, pô, mas então o 32 ele se dá mal. Ele não vai se dar mal, por quê? Porque na segunda rodada, quem começa escolhendo é o 32. Então ele vai escolher a última rodada, a última escolha da primeira rodada, escolhe 3 e depois escolhe mais 3, que ele inicia a segunda rodada. Deu pra entender aí como é que funciona? A rodada vai de 1 ao 32 e depois do 32 para o 1. Então quem escolhe primeiro se dá bem, pega logo um melhor jogador e depois só vai poder escolher de novo lá no final da segunda rodada, certo? Então mais ou menos funciona como se fosse um draft aí dessas brincadeiras de fantasy da NBA e é o fantasy do Mestre Kamika para vocês. Então tá aí como exemplo aí, ó, a primeira rodada, como é que seria, né? Vamos supor que no sorteio caiu lá que o primeiro time a escolher seja o Amsterdã, o segundo o Cairo, aí vem outros times até o 32, que seria o Rio de Janeiro. Tá? Então a primeira rodada o cara escolheu logo o Ronaldo Fenômeno, pronto, 95 de overall, estourou logo a boca do balão. Ainda na primeira rodada, a segunda escolha dele, ele tem que escolher um entre 87 e 89. Então ele escolheu o Riquelme, que ele é fã do Riquelme, para ser seu meio de campo ofensivo e ali alimentar com bons passes o Ronaldo, que seria fenomenal isso nessa dupla. E no terceiro lugar ele tem que escolher alguém de 86 para baixo, ele escolheu um lateral direito, porque lateral direito a gente sabe que é uma posição que tem falta de bons laterais, então ele decidiu garantir logo o dele muito bom,
que é o Zambrotta. E passou-se então para a segunda pessoa que vai escolher, que é do time do Cairo. Só um exemplo aqui, ainda vai ter o sorteio. E ele escolheu o Cristiano Ronaldo, que está com o overall 93, o Forlan entre 87 e 89 e o Juninho Paulista entre 80 abaixo de 86, certo? E você pensa, pô, mas por que o Cristiano Ronaldo é 93 não é mais? Já que ele chegou mais do que isso, provavelmente, né? O auge dele foi um negócio absurdo. Aí eu vou te falar, os jogadores escolhidos, eles foram escolhidos entre aqueles que jogaram entre 90 e 2010. Se o auge do Messi ou do Cristiano Ronaldo foi depois disso, e realmente foi, então ele está com um overall maior nos anos de 2014, 2017. Não é o caso do nosso jogo. Esse Cristiano Ronaldo aqui é o Cristiano Ronaldo do Manchester United ainda. Da Manchester United de 2007 e 2008. Provavelmente do primeiro ano de Real Madrid ainda, 2009, 2010. Entendeu? Então não é o auge do Cristiano Ronaldo, assim como não é o auge do Messi. O auge do Ronaldo é o auge do Ronaldo, porque ele jogou sempre nos anos 90 e nos anos 2000. Não passou disso. Então, pra você ver como é que fica essa situação. E aí o último, aí falamos, escolhendo, todo mundo vai escolhendo, você escolhe um e tira, né? Não pode ter jogadores repetidos, lembrando sempre, por mais que o jogador tenha jogado em mais de um time, mas só pode escolher uma vez Ronaldo, uma vez Riquelme, uma vez Cristiano Ronaldo. Aí o 32º escolheu lá o Drogba. Em primeiro, escolheu o Robin na segunda escolha, da primeira rodada, e o Arce, também um lateral direito aí, decidiu apelar também para um lateral direito na primeira rodada. Aí vamos lá, vamos começar então agora a segunda rodada. Como é que começaria a segunda rodada? Olha lá, começa de baixo, né, para cima, ou seja, o 32 começa a escolher na segunda rodada. Ele já tinha escolhido aqueles 3 lá, e agora ele vai escolher o Oliver Kahn, conseguiu pegar mais um de 90, o Marcelo, entre 87 e 89, e o Lugano garantiu um zagueiro. Então ele já está com um time com 6 jogadores formados, já tem meio time formado ele aí, certo? E aí depois vem pro 31, pro 30, 29, 28, até chegar no primeiro, aquele que escolheu o Ronaldo lá, ó, sobrou para ele esses jogadores aqui, né? Não é que sobrou, tem muito jogador, né? São mais de 1.400 jogadores que você pode selecionar. Então assim, todo mundo que teve alguma relevância no futebol mundial entre 90 e 2010 está disponível para você escolher, certo? E aí ele decidiu jogar com o Rui Costa. Lembra que eles tinham pegado lá na primeira rodada o Riquelme? Ele vai fazer provavelmente a formação com 2 meias ofensivos, o Rui Costa e o Riquelme, que seria um luxo, um absurdo. E no ataque ele já vai colocar o Canija e na lateral esquerda o Zig. Então, galera, é nesse sentido aí. É muito simples e fácil à medida que a gente for explicando melhor as regras aqui no vídeo. Eu também vou deixar essas regras todas escritas, né, em mais de uma língua. Eu sei que a galera que acompanha o canal, tem muita gente de fora que só acompanha inglês, só acompanha espanhol ou italiano. Eu vou colocar disponível em mais línguas também, tá aí, vai ficar tudo disponível no link da descrição para que vocês acessem, né? Então tá aí, da terceira rodada em diante não tem mais essa questão de escolher com base no overall, isso aí acaba, né? Então cada um pode escolher o seu jogador independente do overall dele, tá? O que sobrar a partir da segunda rodada, fica tranquilo que pode escolher. E para que haja um equilíbrio, para que um cara não pegue 6 laterais direitos, né, e deixe o resto desfalcado, não sei por que alguém faria isso, mas para evitar esse tipo de coisa, eu coloquei ali o máximo que cada posição vai poder ter, tá? Então você não pode pegar mais de 4 centroavantes, você não pode pegar mais de 5 pontas ou segundo atacantes, mais de 5 meios ofensivos, e por aí vai, certo? Para poder tornar o jogo mais equilibrado, para que os times fiquem de forma a disputar o campeonato de forma mais igualitária, certo? Mais algumas regras aí, ó. Como é que vai funcionar, de certa forma, nessas escolhas, né? Eu vou criar um grupo no WhatsApp com todos aqueles que têm interesse em participar. Cada grupo com 32 pessoas, cada liga vai ser individual. Depois, nesse grupo, né, no próprio grupo, a pessoa vai anunciar suas escolhas, faz o sorteio, eu vou divulgar direitinho o sorteio, colocar tudo disponível. Aí vamos supor, você foi escolhido como o primeiro, então você vai lá e anuncia suas 3 escolhas no grupo. E eu vou lançar os nomes numa planilha, certo? E a planilha vai ter acesso para todo mundo, certo? E aí na planilha você vai poder fazer o acompanhamento. Vou mostrar para vocês aqui agora a planilha. É claro que cada um vai ter um tempo para poder fazer as escolhas. Então, por exemplo, cada um vai ter 8 horas, né? Passou 8 horas, se a pessoa não escolheu, aí o presidente da liga, no caso
o administrador da liga, no caso eu mesmo, vou lá e escolho três jogadores. Aí se for do gosto dele ou não, aí infelizmente a pessoa que está participando tem que ter esse compromisso aí de ficar ligado no WhatsApp pelo menos a cada 8 horas, dar uma olhadinha lá para ver se chegou a sua vez de escolher, certo? Mas de certa forma é bem simples. Vou mostrar para vocês a planilha e aí vocês vão ver que vai ficar fácil de compreender o funcionamento dessas escolhas, né, desse draft geral, né? Então a planilha está aqui, ó. Como é que funciona, tá? Todos os jogadores disponíveis vão estar disponíveis na planilha. Tá na planilha, pode colocar. Ah, mas eu tenho um que não tá na planilha. Aí você fala comigo, eu vou averiguar se a gente tem condição de incluir. Porque eu já separei todos esses jogadores aí nos arquivos para só distribuir nos times e ficar fácil na hora de fazer a liga. Então tá lá, ó, as quantidades inclusive de cada um, ó, com o overall de cada um, ó, tem 2 laterais de esquerda acima de 90, que é para vocês facilitarem na hora de vocês escolherem. Então vamos lá, o primeiro time, vamos supor que foi o Alexandria e ele escolheu o Ronaldo. Vamos seguir aquele mesmo exemplo, a gente escolheu o Ronaldo, o Rui Costa e também o Zambrotta, né? Então eu vou lá, o cara escolheu, aí eu que faço esse trabalho aí, coloco lá, pique 1 do cara, foi esse aqui, Ronaldo, para encher lá um centroavante dele. É lógico que a tática, vocês podem colocar a tática que vocês quiserem, segundo atacante, mais 2 meios ofensivos, um meio ofensivo. Essa é a questão das táticas que eu vou explicar depois, mas é assim que funciona. Você foi lá, escolheu, o cara escolheu o Ronaldo, o Riquelme, e depois escolheu outro jogador, o Zambrotta. Então realmente aí ficou um time começou o time bem bacana, né? Então tá aí, ó. Aí eu vou colocando pique 1, pique 2, pique 3 e vai ficando com a cor do time ali. Então de certa forma o próximo a escolher não pode escolher esse jogador. Então vai eliminando jogador por jogador. Ao final a planilha vai estar bem preenchidinha aí. E nós vamos ter cada time com seus jogadores para depois definir quais serão as táticas disponíveis. Olha lá, o segundo time, vamos supor que foi o Cairo. Ele escolheu o Cristiano Ronaldo primeiro. Aí vou lá, copio, colo e vou fazendo esse controle, obviamente que numa planilha compartilhada para todo mundo, que fica fácil de todos os participantes da liga verem o que é que está acontecendo em cada uma das suas ligas, das suas escolhas. Pronto, mestre, todo mundo escolheu, temos lá os 32 times já escolheram seus 24 jogadores. Agora é hora de formar as táticas, tá? Para a formação das táticas eu vou conversar individualmente com cada um, em separado, com cada um dos presidentes dos clubes. E aí eles vão de acordo com os jogadores que eles pegaram. Você pode escolher a tática que você quiser, que está no jogo, né? É aquele 4-2-2-2, o 4-3-1-2, o 4-2-1-3, todas as táticas disponíveis no jogo você pode colocar no seu time. A diferença eu não vou ficar editando, arrastando o jogador para colocar na posição que você quer. Isso não vai poder, você vai ter que pegar uma tática pronta. Então às vezes fazer as escolhas com base na tática que você quer pode ser uma boa alternativa, né? Então, por exemplo, mas você pode trocar a posição do jogador. Por exemplo, você escolheu 4-2-2-2. Aí tá lá, você tem 2 centroavantes lá, você escolheu o Romário e Macai, né? Você pode colocar os dois como CA, centroavante. Ou você pode, se você escolher o Edmundo e o Wayne Rooney, você pode colocar os dois como segundos atacantes. Se você escolher um centroavante e segundo atacante, você escolhe também se você quer nesse tipo de posição. O que eu não vou fazer é ficar arrastando. Então não adianta querer puxar um meia direita para virar um ponta direita, formar um 4-2-4, isso a gente não vai fazer, tá? É lógico que no seu jogo você pode fazer o que você bem entender. Depois que o Option File ficar pronto, aí, meu amigo, cabe a você montar o time que você quiser. Mas para que fique pronto e fique jogável e não demore tanto tempo para poder fazer as táticas, eu vou pedir para que vocês sigam esse tipo de regra aí, tá? Não poder de forma nenhuma arrastar o jogador. Cada um, quando for jogar, pode mudar. Mestre, como é que eu faço para participar dessa brincadeira? Fiquei afim, gostei da explicação, acho que vai dar muito certo. Quero fazer minhas escolhas, eu acho que vou montar um super time. Meu time vai ser o campeão dessa liga. É muito simples, tá, pessoal? Deixa o seu comentário aí no vídeo. Se for em português, quero um time pra mim. Se for em inglês, I want a team for myself. E se for em espanhol, quero un equipo, tá? Então, se for italiano, coloca em italiano, que a gente traduz tudo, não tem problema. Por que eu tô colocando em diversas línguas também, pessoal? Eu sei que muita gente do canal joga o PES em outros países, né? E falam outras línguas. Então eu pretendo, inclusive, formar ligas com pessoas de diferentes lugares. Mas que o ideal seria ou será que para que tenha mais interação, né,
na sua liga que seja da mesma língua que você fala, certo? Então é importante que você mande por e-mail, ó, você vai mandar um comentário, quero um time, e você vai mandar por e-mail pro joycamica@gmail.com as seguintes informações: seu nome e seu telefone, já que as coisas vão acontecer pelo WhatsApp. Não esqueça de colocar o código do país, senão eu não consigo encontrar você. A cidade que você está falando, ou que você vive, o país que você vive e o seu idioma preferido para você interagir nos grupos, tá? Porque senão vira uma verdadeira torre de Babel, cada um falando em sua língua e ninguém entende nada no grupo do WhatsApp porque não tem o botão de traduzir, ainda não temos esse botão de traduzir. Então, dependendo do número de participantes, eu acho que pelo menos uns 90 e poucos eu faço 3 ligas, certo? 96 dá pra fazer 3 ligas. Se tiverem mais pessoas interessadas, eu vou fazer mais ligas com certeza. Esse é um presente, na verdade, que eu tô trazendo pra vocês. O canal tava meio que parado esses dias, eu tava editando muito pouco, quase nada, na verdade, de edição. E aí me deu esse estalo, eu falei, cara, por que não fazer uma edição diferente, uma brincadeira diferente? E eu acho que as pessoas que participam do canal e que gostam do meu conteúdo vão ter interesse em participar e vai dar muito certo e a liga vai ser um sucesso, tá? Essa é a expectativa. Bom, então qual é o resultado disso tudo aí? O resultado é o seguinte: depois de tudo feito, selecionado os jogadores, as táticas, vamos selecionar os números, também vocês que vão decidir, os estádios de cada um dos times, eu vou criar um option file. Esse option file eu vou divulgar no canal, ou de cada liga eu vou criar um option file, né? São ligas separadas, então com os mesmos uniformes, os mesmos tudo, mas são ligas separadas. Cada um só pode participar de uma liga. E aí eu vou divulgar esses times com os overalls e a gente pode fazer um torneio simulado para ver assim, ó, quem vai ser o campeão desses dois times, quem fez o melhor elenco com a melhor tática e após uma jogada de máquina contra máquina, eu pegando só os melhores momentos e divulgando no canal quem conseguiu vencer, né? E cada um pode fazer o download, eu vou colocar disponível todas as ligas para download, cada um faz o seu download e pode se divertir aí a valer com esse option file. Pode se divertir a valer das antigas, hein? Acho que isso aí só li em livros, né? Ninguém fala se divertir a valer, mas enfim, tá aí também, tá valendo, né? Então é isso aí, galera, muito obrigado aí. Quem quiser participar, é só mandar o comentário, não se esquece mas além de mandar o comentário, manda um e-mail lá, porque senão eu não tenho como entrar em contato, beleza? Então um forte abraço do Mestre Camica, tamo junto para mais uma jornada maravilhosa, dessa vez com uma Superliga criada do zero para vocês, jogadores dos anos 90 ao ano 2010. Valeu, galera, forte abraço do Mestre Camica.